Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este vídeo de treinamento do iDesk. Neste vídeo, abordaremos a abertura de chamados com perfil de agente. No sistema, nós temos dois perfis de usuário. Os agentes, que são os responsáveis pelo atendimento do chamado e toda a parte gerencial do sistema, tá bom? Assim como abertura de ordem de serviço, cadastro de patrimônio, tudo isso são funções atribuídas aos agentes. Já os usuários é um perfil mais simples, a qual a única função deles é a abertura de chamados no sistema. Tá bom? Então, neste vídeo nós vamos abordar a abertura de chamados com o perfil de agente. Então, para abrir um chamado, nós devemos ir em chamados, abrir chamado. A primeira coisa que o sistema vai nos pedir é o proprietário desse chamado. Eu posso abrir tanto para mim mesmo quanto para terceiros, ok? Então aqui eu tenho que digitar o nome do usuário. Percebo que ele vai trazer para mim o meu nome e o meu perfil, que é agente. Se eu digitar João aqui, ele vai trazer para mim dois João. O primeiro, usuário, o segundo, agente. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu vou abrir um chamado para mim mesmo, como eu sendo o proprietário. Sempre que eu seleciono um agente, neste caso, eu também devo especificar qual unidade aquele chamado ficará vinculado. Então, eu vou selecionar a matriz. O meu tipo de chamado vai ser informática, que eu tenho disponível no momento. O meu grupo, meu tipo de chamada aqui, tipo, tá bom? A natureza é técnica e a prioridade média, tá? Isso tudo aqui é de acordo com o seu cadastro de SLA. Se não tem as outras prioridades aqui é porque não foi cadastrado o SLA, tá bom? O título do chamado, micro não entra em rede. O equipamento aqui é opcional, eu posso colocar qualquer um. E a descrição do chamado. Após a atualização do sistema operacional, micro não entra na internet ou não entra na rede. Se houver algum anexo, você pode adicionar aqui algum print de uma tela, né, ou algum documento, você pode adicionar aqui. E vou clicar em salvar, ele vai me mandar para a tela de listagem de chamados. Ok? Aqui está meu chamado aberto, o número dele é o 22. Qual é o proprietário? No caso, sou eu mesmo. O título, micro não entra em rede, né? E a descrição que eu coloquei. Para qual agente este chamado foi redirecionado, no caso foi para o João Pedro. O tipo de chamado, rede. A situação dele está aguardando atendimento. A prioridade média. Meu SLA, o tempo de atendimento que o João Pedro vai ter para atender esse chamado. 2 dias e 2 horas. Perceba que o fundo está verde. Quando o fundo está verde é porque o João Pedro ainda tem tempo restante para atender esse chamado. Ele tem saldo positivo de tempo. É uma data posterior, okay? Uma data limite posterior. Quando o fundo já está vermelho, é porque já excedeu o SLA, tá bom? E qual que é a última atualização desse chamado? No caso, é chamado aberto, né? A data e hora e quem foi o gerador. Foi eu mesmo, tá bom? Aqui também nós temos umas outras informações. Aqui no combo aqui de situação do chamado, tá? Nós temos esses números aqui, 5/11 e 1/11. O que isso significa? Significa que de 11 chamados, 5 deles eu sou agente responsável. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? E de 11 chamados abertos, um eu sou proprietário, que é justamente o chamado que eu abri agora. Tá bom? Então, se eu clicar em editar aqui, eu vou ver os dados do chamado, tá bom? Formatado, eu posso imprimir o relatório aqui. E posso também adicionar um trâmite de teste. Se eu tiver algum anexo, eu posso adicioná-lo aqui também. Vou adicionar um arquivo qualquer aqui, de teste.
e vou adicionar um trâmite. Perceba que ele traz aqui para mim o nome do anexo, ok? A opção de download. E ele também traz aqui também na aba de anexos também a possibilidade de eu baixar esse anexo. Para que isso? Porque se um chamado tem muitos trâmites, é um chamado extenso, você vai conseguir ter um resumo dos anexos todos aqui nessa aba, tá bom? E nessa aba é a aba de histórico. Ele vai mostrar para mim a movimentação do chamado. Então, o chamado foi aberto dia 8/8/2021, às 11h53, e teve um trâmite adicionado também por mim mesmo, às 11h55, tá bom? Vamos agora abrir um chamado para terceiros, tá bom? Eu vou abrir um chamado como terceiro. Vou selecionar o João aqui, no caso ele é do perfil de usuário. Perceba que ele já traz a unidade já selecionada aqui para mim. Por quê? Porque o João pertence à unidade de contabilidade, ao departamento de contabilidade. E aí o restante é idêntico. Eu vou selecionar o grupo do tipo de chamado, o tipo de chamado disponível aqui de acordo com o SLA cadastrado, tá? Qual que é a natureza do chamado, a prioridade. Vou colocar um chamado de teste aqui, teste, e vou abrir. Perceba que ele abriu o chamado para mim, número 23, proprietário João, e o agente responsável também foi o João Pedro, tá bom? Vou editar aqui para mostrar para vocês o seguinte, que aqui na aba histórico do chamado, o sistema vai registrar para mim que esse chamado foi aberto por terceiro, ou seja, o João não abriu esse chamado realmente. Quem abriu foi o agente Wagner Leroy. Tá bom? Ele foi um chamado aberto por terceiro. A data e a hora. Tá bom? O restante é exatamente igual. Tá certo? Mas nesse caso aqui, o que muda aqui é que eu tenho algumas funções disponíveis como agente e não como usuário do chamado, né? Como proprietário do chamado. Tá bom? Perceba que aqui eu tenho as opções de acordo com as minhas permissões no atendimento, que eu não tenho no 22. Por que eu não tenho no 22? Porque neste caso aqui, eu não tenho atendimento para esse SLA cadastrado aqui, tá bom? Do chamado. Então, minhas permissões aqui são exatamente como a permissão de um usuário, um perfil de usuário. Eu sou o agente, mas neste caso desse chamado, quando eu entro nele, a minha permissão é exatamente igual ao de um perfil de usuário, tá bom? Ao contrário do chamado 23, que aqui eu estou como agente do chamado, como um agente de terceiro chamado. Na realidade, o agente responsável é o João Pedro, mas eu tenho permissão de visualizar e de modificar chamados de terceiro. Tá bom? Tudo isso vai depender do seu cadastro de atendimento, como isso está lá configurado. Tá certo? Então, este foi a abertura de chamado com o perfil de agente. Em caso de qualquer dúvida, você pode nos contactar através dos nossos canais de comunicação no site widesk.com.br.